Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Levítico capítulo 2 e nós vamos falar da oferta de manjares ou oferta de cereais. E a oferta de manjares, queridos, mostrava a gratidão dos filhos de Deus, dos israelitas. Eles espontaneamente traziam essa oferta diante do Senhor. Não tinha uma exigência quanto ao tempo ou à frequência. Todo dia, uma vez por semana, cada 2 vezes, não. Quando eles desejassem, eles poderiam fazer essa oferta na casa deles e levar até o sacerdote. E eu digo fazer oferta na casa deles porque essa não era uma oferta de sangue, como o holocausto que nós vimos no capítulo anterior. Essa oferta era fruto das atividades diárias da mulher no lar. Era feita com farinha, eram bolos assados. Então essa oferta mostrava a dedicação da vida daqueles que ofertavam, como se eles se achegassem diante do sacerdote, diante de Deus com aquela oferta, e eles estivessem dizendo, olha, eu dedico a minha vida, Senhor. E ela era feita assim, com coisas do dia a dia. Fazendo assim, eu gostei de uma figura que eu vi num livro que eu estou lendo sobre isso, que fala que é como se fosse você e eu querendo dar um presente para um pai, para uma mãe, né, quando nós éramos crianças, e a gente passando no campo e pegando algumas florzinhas no campo e levando para a mãe ou para o pai. Era aquela coisa de pegar algo do dia a dia, como um bolo, e levar diante de Deus. E como que era essa oferta? Ela era feita de farinha, de incenso e de azeite, então era como um bolo mesmo. Devia ser temperada com sal, se você lê o capítulo você sabe do que eu estou falando, e ela poderia ser feita tanto no forno, quanto na assadeira ou na frigideira. Mas uma coisa era interessante, essa oferta não podia ter fermento. E quando ela era levada diante do sacerdote, eles pegavam um punhado aí dessa farinha, desse azeite, e eles ofereciam como uma porção memorial, era queimado sobre o altar. Mas essa oferta, diferente do holocausto, que era totalmente queimada, né, com exceção do couro e do sangue, a oferta de manjares não. Ela era uma oferta de flor de farinha, ou seja, podia ser flor de farinha, pães assados ou grãos de espiga, que era para lembrar, pessoal, lembrar o povo de que Deus dava o alimento básico para eles todos os dias. E assim como Deus os sustentava diariamente, trazendo a provisão disso que eles usavam para fazer a oferta, ou seja, a farinha, o azeite, o sal, também eles deveriam entregar a sua vida como um tributo mesmo a Deus, como uma oferta. E essa oferta, como eu disse, não envolvia sangue. Aliás, ela é a única oferta que não envolve sangue. O azeite era o de oliva e o incenso, de acordo com um autor chamado Charles Ryer, era o olibano. Se você quer saber melhor, você vai ter que googar, tá bom? Para saber um pouquinho mais sobre isso. E esse incenso, inclusive, ele era um perfume caro, ele era uma resina amarela, né, pálida, meio leitosa, que vinha de um arbusto e que ele era posto nessa oferta realmente como tributo, como que dizendo, olha, aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor tem me dado, eu devolvo para o Senhor e consagro também a minha vida a Ti. Era com certeza, meus queridos, uma oferta que significava assim, como se fosse uma promessa de lealdade e obediência a Deus. E olha que interessante, que nesse capítulo 2 a gente também vai aprender que assim, o que não era oferecido ao Senhor, porque a pessoa levava a oferta diante do sacerdote, um punhado era posto no altar e queimado como memorial, mas o restante ficava para Arão e seus filhos, como a gente vê no versículo 3. E isso era dado para eles como parte do seu salário. Sim, Deus havia escolhido a tribo de Levi para trabalhar no seu templo, para trabalhar no tabernáculo, na verdade, para trabalhar ali na obra. Então eles estavam ali aceitando os sacrifícios, fazendo toda a parte da organização. Eles não tinham tempo, vamos dizer assim, de arar a própria terra, de produzir o próprio sustento. Por isso, eles dependiam também das ofertas do povo e também das demais tribos, ok?
Interessante ver isso, é a primeira vez que isso aparece aqui no livro de Levítico. E de Levítico, eu vivo colocando o S no final, gente. O nome do livro é Levítico, é no singular. Muito bem. Uma coisa interessante para mencionar, e se você leu, você prestou atenção, eu espero que sim, é que tanto o fermento quanto o mel, eles foram excluídos desses tipos de oferta. E por quê? Porque os dois fermentavam. Aí você vai pensar, poxa Rita, mas qual que é o problema? Bom, se você vai olhar no Novo Testamento, você sabe. O fermento, quando ele permeia a massa, é uma referência ao mal, que muitas vezes se propaga trazendo problema, trazendo dano. Então, as ofertas do Antigo Testamento não podiam ter fermento, e também nem mel, porque fermentava. E este fermento ele é usado como uma figura para falar do pecado. A gente vai ver isso lá no Novo Testamento. O próprio Jesus, em Mateus 16:6, ele fala assim, ó. E Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus fala aqui do fermento dos saduceus e dos fariseus, Jesus não estava falando que esses caras vendiam fermento. Não estava falando que eles eram bons ou maus comerciantes. Estava dizendo que o fermento, o pecado, aquilo que os fariseus e saduceus carregavam nas suas palavras, nas suas atitudes, tendiam a trazer mal. Eles traziam algo que ia fermentando aquilo que estava bom. Então Jesus fala para eles, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque eles carregavam em si aquilo que contamina a massa. Aliás, Paulo vai falar em 1 Coríntios 5:6, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então Paulo aqui está dizendo que o orgulho deles era como esse fermento que leveda a massa. O fermento, quando ele entra em contato com a massa, ele muda o estado da massa. Quando a gente esquece de colocar fermento no bolo, ele fica fininho, feio, mirrado, não é verdade? Você põe o fermento, ele cresce. Exatamente, ele altera o estado da massa. E o fermento, ou o orgulho que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 5:6, também altera aquilo que não deve ser alterado, aquilo que é de Deus. Então Paulo fala, olha, vocês não sabem que um pouco de coisa errada vai alterar todo o resto? É isso que ele está falando. Então, por isso, esta oferta não tinha o fermento. Sim, já era uma figura do que estava por vir. E no verso 13 aparece a expressão, o sal da aliança do teu Deus. Muito bem. Quando a gente pensa em sal, a gente já pensa, nossa, tem que pôr pouco sal na comida para não dar problema na pressão, né? Não é assim que a gente pensa? Mas aqui o que está sendo dito por Moisés é que o sal da aliança de Deus não podia faltar. Por quê? Porque o sal ele fala de permanência e perseverança. Ou seja, estava querendo dizer que é uma aliança que não se pode quebrar. Então, esta oferta, o ser recebido por Deus, o dedicar-se a Deus diariamente, com coisas próprias que se tem em casa, era algo que não deveria deixar de existir. E essa oferta aponta para Cristo também. Por quê? Porque fala da perfeita humanidade de Cristo. Eles precisavam se dedicar ao Senhor, mas Cristo, ele já era perfeito, ausente de fermento. Jesus Cristo não tinha pecado. Então, a ausência de fermento fala também da pureza de Cristo. Quando a gente olha lá em Hebreus 4:15, fala assim, ó, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui, o autor de Hebreus vai nos ensinar que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Esse ele que aparece aqui, se você vai ver o contexto do texto, você vai entender que é de Jesus que eles estão falando. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou, ele não tinha pecado, ele não tinha fermento em si. Jesus era puro, assim como nós temos também essa relação. A palavra de Deus ensina para a gente essa relação entre a presença do azeite, da unção ao Espírito Santo. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, eu vou citar um texto que você conhece de uma outra referência, mas aqui Jesus está falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Sim, o Espírito do Senhor ungiu a Jesus Cristo para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, tanto o azeite, quanto o sal, quanto a ausência de fermento,
que é revelado aqui na oferta de manjares, de cereais, se identificam com Jesus, falam do sacrifício de Cristo, falam da presença do Espírito Santo. E 1 João 2,20 vai dizer assim: mas vocês têm a unção que vem do Santo. E essa palavra santo é no singular e com letra maiúscula. Está falando do Senhor, né? Está dizendo, vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Então essa unção, esse poder, este óleo derramado tem a ver com o Senhor. E se essa oferta significava uma homenagem e gratidão a Deus, glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor porque nós hoje podemos fazer a mesma coisa, mas a gente não precisa nem sacrificar animais e nem fazer bolos. A palavra diz em Hebreus 13:15 assim, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, eu e você hoje, nós não precisamos ir diante de um sacerdote com um bolo feito, a menos que você queira agradar, né, o sacerdote, não o sacerdote, né, mas aquele que ministra a palavra, você pode levar um bolo para ele, mas essa não é mais a condição de você se dedicar a Deus. A maneira como você entrega a sua vida e agradece ao Senhor pela provisão diária, por tudo que você tem na sua vida, tem a ver aqui com Hebreus 13:15. É por meio de Jesus. E quando a gente oferece sacrifícios de louvor, ou seja, você adora o Senhor, você fala com Deus, ou você canta um louvor, ou você fala com Ele, obrigado, Senhor, você o adora e o louva por aquilo que Ele faz na sua vida diariamente. Você já está agradecendo ao Senhor. Você já está oferecendo ao Senhor o seu buquê de florzinhas como uma boa criança, como uma boa criança de Deus, né? Como aquele que realmente sabe que Ele é o teu Pai. Então, olha, que não falte nos nossos lábios a gratidão em todo o tempo. Vai ter dias que vai ser mais fácil agradecer porque tudo vai estar fácil. Vai ter dias que a gente vai agradecer com lágrimas nos olhos, mais agradecendo pela fé do que propriamente algo que está vivendo. Mas seja você agradecendo com lágrimas nos olhos pela fé ou agradecendo com júbilo porque tudo está bem, que não falte nas nossas vidas a consagração diária das nossas atitudes e da nossa vontade a Ele. Porque você é do seu amado e Ele é seu, como diz Cantares capítulo 6, versículo 3. Deus te abençoe e até amanhã, se o bom Deus permitir. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!